Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Então, no último vídeo fizemos algumas considerações para agora sim entrarmos nos cálculos da curva de titulação, certo? A titulação escolhida, a titulação de óxido redução escolhida é aquela que usa sério como titulante. Portanto, dentre os vários métodos de oxirredução, estaremos trabalhando com serimetria, tá? Então, sério mais 4,01 molar é o meu titulante e o meu titulado é uma solução de ferro mais 2, 0,1 molar também de concentração, joguinho de cartas marcadas, 25 ml. Já vimos a estequiometria, né? As semi-reações, vimos que aqui o volume gasto para reagir completamente com ferro é 25 ml. Então, 25 ml gasto de sério será o volume no ponto de equivalência, tá? Então, como toda curva de titulação, nós faremos existem 4 situações de cálculos, né? A primeira situação é o cálculo do potencial antes da titulação. Depois nós vamos ver como é que a gente faz o cálculo do potencial da minha solução no meio da titulação, antes do ponto de equivalência. Depois nós vamos fazer no ponto de equivalência e depois após o ponto de equivalência. Então, 4 pontos: antes da titulação, durante, né? E antes do ponto de equivalência, depois no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. Então, nós teremos 4 situações de cálculos. Nós vamos fazer em 6 pontos. Acho que aqui, 2 aqui, 1 aqui e 1 aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5 pontos, acho. Beleza? Então, vamos começar aqui, ó. Antes. Vamos fazer? Então, vamos lá. Vamos pegar uma folhinha nova. Aqui, ó. Antes de começar a titulação, ou seja, qual que é o volume gasto de sério? 0 ml. Olha lá, vamos deixar aqui a titulação para você enxergar. E aí, o que a gente vai fazer, né? Vamos colocar aqui a reação que vai ocorrer. Tabelinha. Qual que é a reação que a gente vai usar? A equação global da pilha que vai ocorrer aqui. Então, ferro mais 2 mais sério mais 4, numa situação de equilíbrio com ferro mais 3 mais sério mais 3. Tudo isso aqui nós já vimos, né? Equacionamos no vídeo anterior. Início. Reagiu, formou. E fim. A canetinha tá acabando. Vamos trocar a canetinha, não tem problema. Uma coluninha para cada substância. E vamos que vamos. Olha lá. Então, qual que é? Ó, como a gente está trabalhando aqui com volume de 0 ml adicionado, não tem variação de volume. Quando não tem variação de volume, eu posso alimentar essa tabelinha com concentração em mols por litro já direto. E isso é o mesmo argumento que fizemos em curvas de titulação anteriormente, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos alimentar a tabela com concentração direto. Qual que é a concentração de ferro mais 2 no início? No início, antes da titulação, 0,1 molar. Qual que é a concentração de sério no início? Bom, eu não joguei nada de sério ali dentro do meu Erlenmeyer. O meu objeto de estudo é o Erlenmeyer.
Eu estou olhando para a concentração de sério aqui dentro. Então a concentração dele é 0. Qual que é a concentração de ferro mais 3 no início? 0, praticamente 0, né? Como tem contato com o ar e tudo mais, um pouquinho sempre tem no começo, mas eu vou zerar isso aqui. Teoricamente é 0. Na prática sempre tem um pouquinho, deixa para lá, né? É 0. Qual que é a concentração de sério mais 3? 0. Eu não joguei nada de sério mais 4, então não houve formação de sério mais 3. Muito bem. Quanto que reagiu de ferro? Reagiu nada. Eu não joguei sério para reagir. Então, quanto que reagiu de sério? Nada. Quanto que foi formado de ferro mais 3? Nada. E de sério? Nada. Muito bem. Quanto que sobra aqui no equilíbrio? 0,1 mol por litro. Aqui, 0, 0, 0. Ó, tudo igual, né? Muito bem. Agora, meus amores, o que a gente vai fazer, né? Ó, nós vamos pegar lá as duas equações que o tio mostrou para vocês. Olha lá. Ó, que a gente já determinou. Ó, a gente vai copiar elas aqui e vamos tentar, a partir delas, pensar como é que a gente faz o cálculo. Ó, então, a semi-reação de redução de um lado, no anodo, 0,77 menos 0,05916 dividido por 1 vezes log de concentração de ferro mais 2 elevado à primeira dividido pela concentração de ferro mais 3 elevado à primeira. Vamos copiar essa segunda aqui também. Potencial é igual a mais 1,44 menos 0,05916 vezes log da concentração de sério mais 3 elevado à primeira dividido pela concentração de sério mais 4 elevado à primeira. Lembra que o tio falou? A gente construiu tudo aquilo porque a gente vai usar isso aqui para olhar para minha tabelinha de equilíbrio, tá? O que é uma situação de equilíbrio? É uma situação em que os potenciais tanto dessa equação quanto dessa se igualam. Ó, esse valor de potencial se iguala a esse, tá? Eu tô numa situação de equilíbrio aqui, ó, né? Então vamos olhar. Olha só. Eu tenho a concentração de ferro mais 2 para jogar aqui? Tenho. E a concentração de ferro mais 3 para jogar aqui? Bom, a gente sabe que essa concentração é praticamente 0, mas a gente não sabe quanto que é, né? Então, como eu não sei o valor para jogar aqui, ó, o que vai acontecer? Não tem como eu calcular esse potencial por essa equação, tá? É indeterminado. Agora vamos olhar para outra equação. Olha lá. Então, eu tenho a concentração de sério mais 3? Não. Eu tenho a concentração de sério mais 4? Não. Ó, então não dá por essa equação também. Então, qual que é o valor de E? E igual a indeterminado. Não tem como eu calcular o potencial da minha reação antes da titulação começar. Quando eu já tiver uma gotinha de sério que tenha caído, eu já tenho uma concentração das espécies e aí eu consigo calcular, certo? Mas aqui para o começo, o E é indeterminado. Então, quando a gente pega aqui a curvinha que nós construímos no vídeo anterior, né? Ó, para volume titulante 0 ml, qual que é o E? Indeterminado, não tem E aqui nesse ponto. Beleza? Então já calculamos aqui, ó. Agora nós vamos calcular para 5 ml, ou seja, antes do ponto de equivalência. Vamos calcular o potencial aqui. Vamos lá, então? Então, vem com o tio que você passa de ano. Volume 5 ml. 5 ml de titulante. Opa! Tá vivo. A titulaçãozinha, então, é essa daqui, né, gente? Olha lá. Eu tenho sério e ferro.
Eu vou jogar, abrir a torneirinha aqui e vou jogar 5 ml. 5 ml de sério. Tá? Vamos equacionar isso aí com tabelinha de equilíbrio? Então vai ficar assim, ó. Vem contigo. Ferro mais 2, mais sério mais 4. Numa situação de equilíbrio, com ferro mais 3, sério mais 3. Início. Reagiu, formou. Fim. Uma coluninha para cada substância. Ah, professor, eu não aguento mais. Imagina eu. Ah lá. Mas é bom para aprender a pensar, né? Então, olha lá, gente. Como houve variação de volume, né, eu adicionei titulante. O conveniente aqui é trabalhar com essa tabelinha, alimentar ela com o número de mols. Vocês já aprenderam a fazer esse cálculo aqui, ó. Então, vamos calcular o número de mols de sério que tem aqui, ó. Vamos calcular o número de mols de ferro. Número de mols de ferro, mais 2. Numa situação inicial, né? Qual que é esse número? Opa! É a concentração de ferro, que é 0,1, vezes o volume de ferro em litros, né? Que é 0,025 litros. O número de mols de ferro mais 2, lá dentro do meu Erlenmeyer, é 0,0025 mols. Tá? E a quantidade de sério, mais 4, numa situação inicial. Ó, acabei de jogar os 5 ml. Então, deixa eu terminar aqui, 0,025 mols. Então, agora vamos calcular o número de mols de sério. Quando eu acabei de jogar os 5 ml, ou seja, antes da reação, é a concentração da minha solução de sério, que é 0,1, vezes o volume que eu joguei, que é 5 ml. Só que eu vou ter que converter isso aí para litros, 0,005 litros. Tá? Quando eu faço essa continha, o número de mols de sério é 0,0005. Então esse é o número de mols de sério que tem lá dentro do Erlenmeyer na hora que eu jogo 5 ml de sério. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, 0,0005 mols de sério numa situação inicial. Bom, no início ainda não houve reação, portanto não houve formação de produtos. Tá? Quanto que vai reagir aqui nessa minha reação? Vai reagir a quantidade total de sério, né? O sério vai reagir praticamente completamente com o ferro. Professor, como é que você sabe disso? Pela constante de equilíbrio, que é da ordem de 10 elevado a quase 12, né? Que nós já calculamos no vídeo anterior. Então, vai reagir praticamente todo o sério que eu joguei. Quase todo. Quanto que vai reagir de ferro? Quase todo. Toda a quantidade igual a do sério, né? Então, vai reagir praticamente 0,0005. Muito bem, quanto que vai ser formado aqui de ferro e de sério? Como a proporção aqui é 1 para 1 para 1 para 1, então vai formar 0,005, 0,0005. Muito bem, quanto que eu tenho no fim, numa situação de equilíbrio aqui, ó? Esse menos esse, né? Eu tinha 0,0025, foi consumido 0,0005. Então, aqui quando eu tiro esse desse, dá 0,0020. Aqui, ó, foi consumido praticamente todo. Então, quanto que sobra no final? Praticamente zero. Né? Eu tinha nada, foi formado 0,0005, quanto que sobra no final?
0,0005. 0,0005. Pronto, estou apertando o turbo. Muito bem, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquelas duas equações. Olha lá. Vamos pegar as duas equações para tentar enxergar por qual equação que eu calculo o potencial da minha solução lá embaixo. Então vamos copiar elas aqui, ó. O potencial de uma das equações é 0,77 menos 0,05916 vezes log da concentração de ferro mais 2 elevado à primeira dividido pela concentração de ferro mais 3 elevado à primeira. E a outra equação é essa daqui, ó. Potencial real da minha solução é igual a mais 1,44 menos 0,05916 vezes log de sério mais 3 elevado à primeira dividido pela concentração de pela concentração de sério mais 4 elevado à primeira. Muito bem. Olha, gente, dá para calcular o potencial da reação usando essa minha equaçãozinha aqui, ó? Não. Por quê? Porque, olha, a concentração de sério mais 3 eu tenho, ó. Mas a concentração de sério mais 4, eu sei pela constante de equilíbrio que é praticamente igual a zero, né? Praticamente zero. Então, esse termo aqui, ele é quase zero, mas eu não consigo determinar ele. Então, não consigo calcular o potencial do meu Erlenmeyer, né? Da minha solução dentro do meu Erlenmeyer usando essa equação. Mas, quando eu olho para essa equação, olha só, a concentração de ferro mais 2 eu tenho numa situação de equilíbrio, ó, é 0,020. Quer dizer, aqui é número de mols, né? Eu vou ter que converter para concentração. E a concentração de ferro mais 3 eu tenho, ó. Eu tenho como achar. Eu tenho o número de mols de ferro mais 3, ó, que é 0,0005. Então, eu tenho essa espécie e essa, o que me permite calcular o potencial. E aí é que é legal, né? Aí que vem um argumento. O que acontece? Quando eu jogo 5 ml do meu agente titulante, todo mundo reage com todo mundo dá elétrons que tem que dar, e aí depois eu entro numa situação de equilíbrio químico. E o que é uma situação de equilíbrio químico? É quando o potencial do anodo e do catodo se igualam. Então, esse E se iguala a esse E, numericamente falando. Então, ora vai ser conveniente usar esta equação para calcular o potencial da reação, ora vai ser conveniente usar esta equação. Vocês vão ver à medida que a gente vai evoluindo no cálculo da curva, né? Então, esta equação de Nernst me permite calcular o potencial só de uma semi-reação, ó, só de um lado, né? Do outro não me permite. Então, se não me permite calcular o potencial do outro, eu não consigo calcular o potencial do meu Erlenmeyer, né? Da minha solução no meu Erlenmeyer. Mas aí que tá, né? O que está ocorrendo ali dentro do meu Erlenmeyer? Está ocorrendo, olha lá, está ocorrendo que eu estou jogando um certo volume de sério, os átomos, os íons de ferro, estão doando elétrons para o sério e entrando numa situação de equilíbrio. O que é a situação de equilíbrio? É quando o potencial de um lado se iguala ao potencial do outro. Se iguala, tanto faz calcular esse potencial ou esse por essa via de cálculo ou por essa via de cálculo, porque se eu calcular essa, eu acho o potencial da reação. Quer dizer, o potencial do meu meio, do meu Erlenmeyer. Então, tanto faz por um ou por outro. Certo? Ó, é importante todo aquele argumento que a gente fez lá atrás por isso, né? Então, vamos ao cálculo, né? Olha lá. Vamos ao cálculo. Então, eu preciso ter a concentração de ferro mais 2 e de ferro mais 3. Vamos a ele. Qual que é a concentração de ferro mais 2? Olha lá.
é igual ao número de mols dividido pelo volume, 0,0020 mols dividido pelo novo volume. O novo volume, o volume antes da titulação era 25 ml. Opa! Aí eu joguei 5 ml de titulante, então no volume é 30, 25 mais 30, 25 mais 5, 30 ml. Então 30 ml é 0,030 litros, certo? Então, fazendo essa divisão, dá uma concentração de 0,0667 mols por litro de ferro mais 2, tá? Calculando a concentração de ferro mais 3, como é que fica? É o número de mols de ferro mais 3, que é 0,0005 mols, dividido pelo novo volume, que é 0,030 litros. Isso me dá 0,0167 mols por litro de ferro mais 3. Então, o que é que eu faço? Jogo essas concentrações lá na minha equação de Nernst. Vamos fazer isso então? Como é que vai ficar então? Potencial é igual a mais 0,77 menos 0,05916 vezes log da concentração de ferro mais 2, que é 0,0667, dividido pela concentração de ferro mais 3, que é 0,0167. Quando eu resolvo toda essa equação, e aí você faz na sua casa devagarinho, eu já vou colocar o resultado aqui direto, 0,734 volts. Olha lá. Gente, esse aqui, ó, é o potencial, né? É o potencial real de só um lado da semi-reação, da minha equação, né? Mas como ele entra em equilíbrio com outro lado, né? Se entrou em equilíbrio, quer dizer que esse potencial se igualou a esse. Então, se esse potencial é igual a esse, né? Eu estou automaticamente calculando o potencial da minha reação, né? Em que potencial, em que patamar de potencial nós estamos lá dentro do meu Erlenmeyer, né? O patamar de potencial é esse aqui, ó, 0,734 volts. Vamos preencher o gráficozinho então? Olha lá. Quando eu jogo 5 ml de titulante, o meu potencial é 0,73, que está mais ou menos por aqui, ó. Esse aqui é o meu primeiro ponto da minha curva de titulação. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer com volume 12,5 ml, tá? Vamos lá então? Já tá bagunçado aqui o Paranauê, hein? Vamos pegar uma outra folhinha aqui. Nossa senhora, a quantidade de folha que eu tenho aqui. Então, vamos jogar um volume de 12,5 ml de titulante. Nossa, passou um urubu aqui. Olha lá, que louco. Tá dando pra ver? Vixe. Que urubuzão. Será que tem alguma carniça aqui? Não sou eu, gente. Bom, vou jogar 12,5 ml de solução de cério dentro desse Erlenmeyer que contém uma solução de ferro mais 2. E, por meio de tabelinha de equilíbrio, vamos calcular o potencial, né, dessa solução, usando a brincadeira toda que a gente já aprendeu. Então vamos lá. Como é que fica lá? Ó? Tabelinha Fe mais 2 mais sério mais 4 numa situação de equilíbrio com ferro mais 3 e sério mais 3. Essa daqui é a equação global. É o que está ocorrendo lá, é a pilha que está ocorrendo lá.
E tá acabando também, hein? Tá tudo acabando aqui já. Até a nossa paciência com a matéria de quant, né? Então, vamos lá. Início. Reagiu, formou. Fim. Olha lá, eu vou alimentar essa tabela, como há variação de volume, vou alimentar com número de mols. Então aqui ó, nós já fizemos esse cálculo, 0,0025 mols, certo? E aí, agora você vai fazer na tua casa. Como é que eu calculo o número de mols de sério aqui? É o volume, 0, né? Quer dizer, 12,5 ml, que você converte para litros, vezes a concentração, que é 0,1. Então dá isso aqui, ó. Vamos apertar o turbo agora. Mols, tudo mols. Mols. Muito bem, 0 e 0 de ferro e sério. Estamos pensando numa situação inicial, acabou de cair. Quanto que vai reagir aqui, ó? Reage 1 para 1 para 1 para 1. O meu reagente limitante aqui é o sério, que tem a menor quantidade. Então vai a quantidade dele que vai reagir é praticamente toda. Como é que eu sei que é praticamente toda? Por causa da constante de equilíbrio, que me diz que é muito alta, quer dizer que a quantidade de produto formado vai ser praticamente 100% do que eu joguei vai praticamente reagir. Então 0,00125 vai reagir, 0,00125 vai formar, 0,00125 vai formar. Quanto que eu tenho numa situação de equilíbrio aqui, ó? Aqui eu tenho quase zero, né? Sempre sobra bem pouquinho, mas é praticamente zero. Quanto que eu tenho aqui? Esse menos esse, né? Quanto que dá? Dá 0,00125. Esse aqui, na verdade, é a metade desse, né? Então, sobra a outra metade. Quanto que eu tenho aqui? 0,00125 e aqui 0,00125. Muito bem. O que a gente... Olha lá, ó. Nós temos as duas semi-reações. Eu não vou ficar copiando tudo de novo não, ó. Uma precisa... Para eu calcular o potencial da reação, nós temos essas duas possibilidades, né? Uma usa as concentrações de sério e a outra usa as concentrações de ferro, né? Ó, nessa situação eu tenho essa concentração de ferro mais 2 e eu tenho essa concentração de ferro mais 3. Já aqui, ó, eu não tenho a concentração de sério mais 4. Eu sei que é próximo de zero, mas eu não consigo mensurar isso. Então, se eu tomar a via do cálculo por meio dessa equação de Nernst, aplicado a um dos lados, né, aplicado ao lado do cátodo, o que acontece? Eu vou gerar uma indeterminação no cálculo. Beleza? Então, eu não posso tomar essa equação como referência, eu vou tomar essa para calcular o potencial da minha reação, né? Então, meu potencial vai ser igual a mais 0,77 menos 0,05916 vezes log da concentração de ferro mais 2 elevado à primeira, dividido pela concentração de ferro mais 3 elevado à primeira. Então, calculando a concentração de ferro 2 e de ferro 3, achando essas concentrações, que eu não achei ainda, né? Eu tenho o número de mols, eu resolvo a equação, acho o potencial, né? Acho o potencial do meu anodo, né? Da minha semi-reação que ocorre no anodo. Então, eu acho um dos lados. Automaticamente, eu acho o outro lado também, né? Por quê? Porque quando eu jogo 12,5 ml, todo mundo doa a quantidade de elétrons que é para doar, né? No caso aqui quem vai doar é o ferro, né? E aí ele entra numa situação de equilíbrio. Na situação de equilíbrio, esses potenciais se igualam. Ó que lindo, gente. É linda a química, né? Então esse potencial é igual a esse. Então qual que é o potencial da solução? O potencial é esse que eu vou calcular por essa via aqui, ó. E não essa, porque essa daqui vai me gerar indeterminação. Não é lindo, gente? Então vocês vão ver que vai ter momentos que a gente vai usar uma equação, vai ter momentos que a gente vai ter que usar outra, tá? Então vamos lá. Qual que é a concentração de ferro mais 2?
o número de mols de ferro mais 2, que é 0,00125, dividido pelo novo volume. O novo volume é 0,0375 litros, né? Porque é 25 ml mais 12,5 dá 37,5 ml, que convertido em litros dá 0,0375 litros. Fazendo essa continha dá 0,033 mols por litro. Qual que é a concentração de ferro mais 3? Ó, é o mesmo 0,00125 dividido pelo mesmo 0,0375, né? Tá igual. Ah lá. Vamos colocar isso aqui lá? Então, como é que vai ficar o potencial da minha reação? Mais 0,77 menos 0,05916 vezes log. Ó que legal, gente. Essa concentração de cima é igual à concentração de baixo. 0,033 dividido por 0,033. O resultado dessa divisão, então, vai dar 1. Log de 1 dá 0. Né? 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, esse termo aqui todinho, ó, vai para o espaço. Se torna 0. Então, o meu potencial vai ser 0,77. Aí, ó. Certo? Muito bem, vamos colocar isso aqui lá? Ó, quando eu jogo 12,5 ml, eu vou ter um potencial de 0,77 volts. 0,77, ó, é praticamente aqui, ó. Ó, então, ó como é que tá dando a curva, ó. Praticamente não mudou, né? E ó, eu já joguei metade do volume necessário para consumir ou para reagir com todo o ferro que está lá. Ó, e o potencial praticamente não subiu nada. Beleza? Eu vou parando o vídeo por aqui. Continuamos a partir daqui, agora no próximo vídeo, tá? Depois vamos fazer com 25 ml. Beijo, beijo. Até a próxima.